tema desta manhã? Teu Senhor é o Reino. Você pode dizer isso? Diga, Teu Senhor é o Reino. Aleluia, nós cantamos isso, né? Teu é o Reino e a glória para sempre. Então vamos lá, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. 1 Crônicas 29:11 diz: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Por quê, amados? Diz o quê? Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, glórias a Deus pela soberania de Deus. Aqui não está dizendo em nenhum momento que o poder é do homem, que o homem pode alguma coisa por si só. Não, diz que a grandeza é do Senhor, o poder é dele, a honra é dele, é para ele, a vitória, a majestade. Por quê? Porque tudo é dele. Amém, amados? Quero lembrar a você que você não tem nada que você pode chamar de seu. Nem a sua família, nada, mano. Qualquer coisa que você pensar aí não é seu. Está nas suas mãos para você administrar, mas é de Deus. Diga, é de Deus. Diga assim, tudo é de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de toda a grandeza, de toda a majestade, de toda a glória, Deus excelso, supremo, Criador dos céus e da terra. Aquele que é por nós, Senhor. Aquele que um dia nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigada, Jesus, por este privilégio. Obrigada por estarmos aqui na tua casa para crescer um pouco mais, Jesus. Obrigada, Pai, porque nós vamos nos aprofundar nesta palavra sobre a soberania de Deus. Tu és soberano, Senhor. Tu és onipotente, onipresente, Tu és onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. E obrigada, Pai, porque nós cremos que o Teu poder está operando no nosso meio nesta manhã gloriosa. E nós cremos, Senhor, que haverá um grande agir do Senhor aqui nas nossas vidas, Senhor, porque Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem, ali o Senhor está. Então o Senhor está aqui, e a Tua palavra diz que quando o povo está reunido, o Senhor ordena a bênção. Glórias a Deus por isso, Senhor. Nós recebemos as bênçãos sem medidas dos altos céus. Que estejamos atentos agora, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, os Teus ensinos, para que nós possamos avançar naquilo que o Senhor tem para nós, na Sua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita. Assim nós cremos e declaramos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio nessa palavra. Aleluia. Deus é maravilhoso. Igreja vitoriosa, diga amém. Povo forte e ativo. Amém. Eleitos do Senhor, predestinados. Glórias a Deus pela sua vida. Amados, nós então começamos uma série nova no domingo próximo passado, falando sobre a soberania de Deus. Então diga assim, Deus é soberano. Nós temos que ter isso, amado. Deus é soberano. Soberania de Deus é uma expressão que até alguns anos atrás era amplamente conhecida, compreendida pelos cristãos. Era crido por todos os cristãos. Pelo menos até uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era assim que acontecia, irmãos. A soberania de Deus, quando era conhecida, trazia o quê? Conforto, proporcionava firmeza, estabilidade ao caráter cristão. Mas alguma coisa se passou, amados, nessas últimas décadas. E foram criando um cristianismo moderno, e os pregadores foram se afastando da Bíblia Sagrada e colocando Deus de lado. Né? Deus passou a não ser mais o centro de todas as coisas, mas sim o homem. O homem pode isso, o homem aquilo, o homem, eu faço, eu aconteço, eu curo, eu transformo, eu. Então hoje, amado, quando um pregador
menciona a expressão soberania de Deus, como nós sempre estudamos aqui na igreja, amém? Todo ano, em algum momento do ano, nosso apóstolo traz as doutrinas. E para alguns lugares, para alguns pregadores mencionam isso, amado, parece uma língua desconhecida. Quando se fala da soberania de Deus, parece uma outra língua. Então é muito triste, amados, infelizmente, que a doutrina da soberania, que é a chave da história humana, porque se nós não entendermos que Deus é soberano, amados, nós nem poderíamos estar aqui. Então, infelizmente, a doutrina da soberania de Deus, que é a chave da história humana, que é a chave da estrutura do universo, né? O intérprete da providência divina é a soberania de Deus, o drama das Escrituras, o fundamento da teologia cristã é a soberania de Deus, mas ela foi sendo negligenciada e aos poucos anulada. Não sei quantos aqui já têm contato com outros crentes de outras igrejas. Quando você fala sobre soberania, a pessoa fala, Deus é soberano, mas a pessoa não entende absolutamente nada de soberania. Então, infelizmente, você não ouve muitos pregadores falarem, Deus é soberano. Falam de um homem soberano, falam do homem como se ele fosse acima de Deus. Eu estava até vendo um meme, a gente acabou descobrindo que é um meme, uma pessoa cantando, e a letra da música era assim: você é muito importante para Deus, muito, muito importante para Deus, até mais importante do que Deus. E aí a pessoa fala assim, não, vai lá, olha na Bíblia que isso é verdade, você é até mais importante do que Deus. Aí a pessoa fala, como assim? Não, acho que não, você está enganada. Não, vai lá em João, tal, vai lá. Vê lá que está escrito assim, que você fará obras maiores que Jesus. Não entendeu nada. Não é verdade? Porque, por que nós vamos fazer obras maiores que Cristo? Porque Cristo viveu apenas 33 anos na terra. E por que nós vamos fazer obras maiores que Cristo? Porque hoje nós temos Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós podemos fazer obras muito mais, porque Cristo ficou apenas 33 anos. E nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Aí, amado, o legal do comentáriozinho lá, desse meme, é que aí essa pessoa fala assim, não é que é verdade mesmo esse versículo? Aí ele fala assim, qual que é seu nome? Aí, Satanás. Por que, amados? Porque Satanás conhece a Bíblia. E ele vai pegar o versículo para tentar nos enganar. Por isso nós temos que estar atentos, amados. Por isso, em soberania de Deus, nós temos que compreender acima de qualquer coisa a soberania de Deus. Porque o diabo também não conhece a Bíblia. Ele pode usar versículos para nos enganar. Então, amados, a chave da história, quando você abre Gênesis, lá no primeiro capítulo, diz o quê? Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Mas não foi o homem que criou a terra, foi Deus. Então a chave da história e da criação é a soberania de Deus. Deus simplesmente abriu sua boca e disse, haja. Haja. E ouve. Ele é soberano, amado. Toda a trama das Escrituras é fundamentada na soberania de Deus. Então, o que é soberania de Deus? É a supremacia de Deus. É a realeza de Deus. É a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a soberania de Deus. Então, quando você diz que Deus é soberano, diga aí, Deus é soberano. Deus é soberano. Você está declarando que Deus é Deus. Se Deus não fosse soberano, Ele não seria Deus. Seria mais um nome. Então, ou Ele é soberano, ou Ele não é Deus. Isso é muito importante nós compreendermos, amado. Então, quando você crê na soberania de Deus, na supremacia, você está dizendo, o meu Deus é Deus soberano. Ele é Jesus Cristo soberano. É declarar que Ele é o Altíssimo,
dele. Então, amados, Deus é soberano. Salmo 115, 3 diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Em algum momento está escrito aqui: olha, Deus está no céu e de vez em quando Ele faz como o homem quer. Está escrito isso? Não, está escrito que Ele faz como lhe agrada, como agrada a Ele. Então não é como eu quero, não é como você quer, é como Deus quer, é como lhe agrada. E Ele faz com quem quer, quando quer e como quer. Então quer dizer que a vontade de Deus não pode ser resistida, amado. Ele tem o governo nas suas mãos. Ninguém pode resistir a Deus. Salmos 22, 28 diz: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Então, quando você olha, amado, o caos que está sobre este mundo, sobre esta terra, a gente pode perguntar: mas quem é que manda nessa terra, Bispa? Porque o negócio está complicado. Quem é que tem o controle deste mundo? É Deus ou é o diabo? Porque tem tanta guerra, tem tanto problema, tem tanta fome que parece que o diabo está imperando. Amados, tudo que está se passando hoje foi tudo profetizado por Jesus. Está na palavra. Diz o que na Bíblia? Que haverá um tempo que virão rumores de guerras. Já não está tendo isso? Nação contra nação. É isso que está tendo ou não? Vocês viram que Coreia do Sul explodiu toda uma estrada lá para não ter contato com a Coreia do Norte. Quer dizer, a Coreia do Norte que explodiu, né? A Coreia do Norte é comunista. Ela explodiu uma estrada para não ter contato com a Coreia do Sul. Nação contra nação. A Bíblia diz o quê? Que haverá famílias contra famílias, pais contra filhos, filhos contra pais. E esse caos todo foi predito, foi predestinado por Jesus, amado. Ele disse que isso haveria de acontecer. Mas Deus fugiu do controle? Fugiu? Tudo isso fugiu do controle de Deus? Não. Deus está no controle. Diz assim: Deus está no controle. 2 Timóteo 3,1 diz: sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo disse: olha, os últimos dias serão muito difíceis, amados. E depois disso ele escreveu uma série de referências da falta de virtude do homem. Depois você lê lá. Diz o quê? Que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, né? Cruéis. É isso que você tem visto aí fora? É isso que nós temos visto. Então, amados, quem estabeleceu reinos, quem derrubou impérios, quem determina tudo conforme lhe agrada é o Senhor Jesus. Diga: é Deus. É Ele quem abate, é Ele quem exalta, é Ele quem mata, é Ele quem fere. Ele é o único, Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. Ele é soberano, amados. Ele é soberano. Glórias a Deus porque Ele é soberano, amados, porque senão nós não estaríamos aqui. 1 Timóteo 6,15 diz: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei de reis e Senhor dos senhores. Diga: Jesus é soberano. Você vai confessar isso muitas vezes hoje, amado. Então, Jesus é um nome que está acima de todo nome. Todo nome. Pensa no nome aí, amado. Pensa no nome de uma doença, pensa em qualquer nome. Ah, mas o meu chefe é... Jesus está acima de todo nome. E sabe por que nós não falamos mais aqui Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré, Jeová Shalom? Por quê? Jesus está acima de todo. Porque todas essas manifestações, esses nomes são manifestações. E todos esses nomes, essas manifestações se encerraram no único nome que é Jesus. Por isso a gente não canta aqui Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré. Não cantamos aqui. Tem muitas igrejas que cantam esses louvores, porque nós entendemos que há um único nome, que se chama Jesus. Amém? Então, amados, quão diferente é o Deus da Bíblia, com Deus com letra minúscula, eu vou dizer, da cristandade moderna. O Deus da Bíblia diz: eu quero ser adorado em espírito e em verdade, que é o que nós cantamos aqui, amados. Deus espera. Ele levanta adoradores para serem adoradores em espírito e em verdade.
que não entende nem o que está cantando. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os louvores que nós ouvimos hoje, amado. Porque tem louvores que a soberania é para o homem, não é para Deus. Então nós temos que tomar cuidado. E aí, o que acontece, amado? Vem umas igrejas aí fora e põem luzes coloridas, uma fumacinha assim para dar um arzinho mais aconchegante, escurece tudo, pinta as paredes de preto. Eu e Deus fomos em várias, todas as igrejas que nós somos, preto, tudo preto. E aí fala, mas Deus te deu direção. Amados, que direção? A gente tem que tomar cuidado, porque não está na Bíblia Sagrada. Então o povo, quando começa, amado, a ver luzes, eu não gosto de luzes piscando. Não sei se vocês gostam, mas eu não gosto. Para mim, esses lugares eu não consigo. Quando a gente vai em formatura, quando a gente vai em alguns lugares, fica aquele negócio piscando lá. Imagina isso dentro da igreja, amado. Isso traz uma confusão na mente. Isso faz a pessoa, aquele barulho, só música, vamos louvar, que agora é só louvor, com aquelas luzes piscando, o louvor alto, tudo gritado. O que acontece com as pessoas, amadas? As emoções são trocadas ali. A pessoa ela perde o vínculo com o culto racional, porque, amado, você tem que entender exatamente o que você está fazendo aqui hoje. Você está prestando o seu culto racional a Deus. Você não veio aqui só receber de Deus, você está prestando o seu culto a Ele. E quando tem esse tipo de igreja que está tudo lá, naquela gritaria, todo mundo descontrolado na sua emoção, porque isso não tem nada a ver com o espírito, a pessoa está totalmente descontrolada nas suas emoções, começam as abominações, amados. Aí é o reteté, é o crente peão que fica rodando na igreja inteira, é o crente pipoca, é o crente metralhadora. Não sei se vocês já viram isso, amado, mas é uma aberração. Agora tem um tal de um homem aí que ele fica assoprando e gritando, ele dá um grito de uma palavra, nem lembro como que é a palavra, uma palavra doida, aí a igreja inteira cai. Tudo mentira. Até que eles falam assim, olha como isso é tão mentira, que aí a pessoa quando ia cair, ela deu uma olhadinha para trás para ver se tinha alguém para segurar ela, aí o fulano lá, né, deu um grito com ele, ele olhou e caiu, como se estivesse caindo no poder de Deus, amado. E virou, olha, trema nos céus, né? E virou carnaval as igrejas. Muitas igrejas, amados. Por isso, glórias a Deus, porque você está aqui. Olha para quem está do seu lado, assim, glórias a Deus que você tem sabedoria, você conhece a soberania de Deus, que você está aqui, amado. Porque nós conhecemos a verdade, nós vivemos a verdade. Sabe o que os pregadores fizeram de 20 anos para cá, amados? Criaram uma caricatura deplorável e miserável e patética de Deus. Em vez de um Deus verdadeiro, criaram uma ficção. Um Deus que não existe. Um Deus que só se move com jejum. Para Deus, para eu conseguir essa bênção, eu vou fazer um jejum e eu vou mover o coração de Deus. Um Deus de barganha. Senhor, eu vou fazer isso e você faz aquilo. Se você fizer, eu rasgo a Bíblia. Acha mesmo, mano, que Deus precisa disso? Um Deus que só se completa a obra se a pessoa passar pelas águas e aí sim ela será salva. Será redimida. Será regenerada. Não, porque as águas lavaram ela, limparam ela. Estava ouvindo uma reportagem de pessoas famosas aí fora que falaram assim, eu sempre tomo um banho, quando eu passo em alguns lugares que algumas pessoas são meio assim, invejosas, eu vou lá, eu tomo um banho, passo e eu falo para as águas levarem tudo mal, águas levem tudo mal. Amado, quanto absurdo a gente ouve. O Deus do século XXI, amado, parece um ser indefeso, que não merece respeito nenhum, que não infunde temor no coração das pessoas. Esse é o Deus de muitas igrejas. Mas sabe na verdade o que aconteceu, amado? As pessoas perderam o temor a Deus.
igreja, que deixa de dizimar, que deixa de estar junto, de estar reunido com os irmãos, que, tanto faz, como tanto fez, ir para a igreja, não ir para a igreja, perderam o temor. Nós, há algum tempo aqui, nós fizemos um estudo prolongado sobre o temor do Senhor. A pessoa, quando perde o temor a Deus, infelizmente, para ela, tudo do mundo aí fora se torna normal. Porque perdeu o temor. Então, onde é que está o temor verdadeiro, irmão? Onde está o temor verdadeiro? No estudo da palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu pratico a palavra, eu me torno temente ao Senhor. Então, o profeta diz que nós devemos temer e tremer diante de Deus. Se a pessoa não teme e não treme diante de Deus, amado, pode esquecer que essa pessoa já está no automático, já está contaminada pelo mundo, já vai fazer um monte de coisa errada, porque para ela tanto faz, né? E se não houver a palavra e houver um influencer? Já viu igrejas que trazem influencers para o altar? As pessoas, não sei se vocês já viram por acaso, amado, um moço que fica sentado num banquinho. Ele é um palestrante motivacional, não vou citar o nome dele aqui, né, por questão de ética, mas é um moço que fica sentado num banquinho. Acho que todos já viram aqui esse moço, de uns óculos, sentadinho lá, e fica filosofando. Ele fica filosofando ali. Ele pega alguns vídeos, olha esse vídeo, olha lá, você está vendo? Deus é isso, olha, Deus faz como Ele quer. E a pessoa fica filosofando Deus ali, esse moço. E tem um monte de gente, ai meu Deus, eu fui na palestra do fulano, ai, foi uma lapada na minha cara. Ai, ele falou tanto comigo, sabe por que ele falou? Porque a pessoa, às vezes, ela está quebrada, ela está cheia de tristeza no coração, de falta de perdão, está com a vida lascada, vamos dizer assim, perdão da palavra, mas está com a vida esboroada. E aí esse moço vem e fala umas verdades. Isso não quer dizer que ele está falando a palavra de Deus, ele está falando algumas verdades. Vocês já ouviram palestrantes motivacionais? Eles vão falar coisa que é para mexer no seu ego, que é para mexer nas suas emoções, que é para você ficar vulnerável e aí você aceitar aquilo que ele está falando. Eu conheço pessoas que saíram das igrejas, das nossas igrejas, por causa de influência. Estão seguindo os influencers agora. E mandavam um recadinho para nós, para mim, para o bispo. Segue o fulano de tal. O fulano de tal é completamente perdido. Não tem nada a ver com Deus. Mas a pessoa acha que tem. Por quê? Porque em algum momento, lá na palestrinha dele, ele falou, Deus, e a pessoa acha que aquela pessoa é um pregador da palavra. Não é, mas nós temos que tomar cuidado com esses influencers. Então, esse tipo de pregador não serve para nós da graça de Deus, amados. Não serve. Amados, nós temos um conhecimento muito profundo ali. Nós recebemos palavra. A palavra tem que falar ao nosso espírito. E não trazer. E não esses influências que querem mexer no seu emocional. Amados, a palavra tem que falar ao nosso espírito e trazer transformação para a nossa vida, não mexer com o nosso emocional, com a nossa mente, não, mas agora a minha forma de pensar é igual daquele influencer, porque eu acho que é a verdade. Não é a verdade, amor. Não é a verdade. Então, o Deus deste século, pregado pela maioria dos pregadores, é um Deus indefeso. Não incute temor. É um Deus que está numa mente popular piegas, amados. O Deus de muitos púlpitos é apenas um objeto de piedade, em vez de ser um Deus inspirador, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus soberano. Porque, amados, se nós vivemos realmente a soberania de Deus, a gente vai viver no descanso de Deus. A gente não vai precisar se preocupar. Então, para essas pessoas, para alguns pregadores, Deus se tornou de forma reduzida a um espectador da igreja. Você sabe que tem igreja que não fala uma única vez no nome de Jesus? Não abrem a Bíblia. Você já percebeu?
altares, eles já sobem, já tem a palavra lá, que eles não vão precisar ler no versículo, e é isso que acontece. Muitas igrejas contratam um cantor. Eu cobro 50 mil reais. Então paga 50 mil para o cantor, depois vem uma influencer. Não é o pastor que vai pregar para lá, é uma influencer. Que diz um monte de papagaiada, o povo aplaude, chora, é ranho e baba. Por quê? Porque mexeu com o emocional. Não foi para o espírito, amado. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é o cristianismo de hoje, que as pessoas chamam de cristianismo. Mas não tem nada a ver com Deus. Olha, amado, a não ser o nosso ministério, os ministérios da reforma protestante e a igreja Cristo Vive, como um todo, glórias a Deus em vários estados, mais nenhum ministério prega a soberania de Deus, que inspira a vida. Todos pregam o quê? Barganha, é o homem, é o homem que faz, é o homem que acontece, não prega a soberania de Deus. Então nós vamos ver hoje, amado, como a nossa salvação depende da soberania de Deus. Não é que Deus, amado, sabia que você estaria aqui hoje na igreja. Nossa, cheguei na igreja e Deus falou, nossa, olha lá, o fulano está lá na igreja. Não, amado. Ele determinou, diga assim, ele determinou. Isso se chama prognose, amado. Isso se chama presciência. Ele já sabia que você estaria aqui. E dizem aí fora, nessas igrejas, que Deus propôs a salvação a toda a humanidade. Que Jesus morreu para salvar toda a raça humana. E agora o Espírito está tentando ganhar as pessoas para Jesus. Veja quanta falta de entendimento, amado. Se nós entendemos a soberania, nós sabemos que não é assim que acontece. Você acha que se Jesus fosse Salvador do mundo inteiro, o mundo inteiro não seria salvo? Eu vou dizer que aí nós já nem estaríamos aqui, amado. Nós não precisaríamos estar aqui, a gente já estava na glória. A gente já estaria na glória. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele nos predestinou. Ele, quando criou os Espíritos, Ele disse, você é da salvação. Ele pegou cada um aqui. Você é da salvação, você não é da salvação. Você é da salvação, você é da perdição. Ele separou. Então, quem determinou tudo isso foi esse Deus que é soberano. E Ele não morreu para salvar todos. Ele morreu para salvar os que são dele. Os do mundo oculto, do mundo da salvação. E Ele disse, por um pouco te deixei. Não diz a palavra isso? Cada um de nós aqui tem o seu testemunho de quando Deus foi lá e resgatou. Mas Ele disse, só por um pouco eu te deixei. Pensa aí no tempo que você esteve fora da igreja, que você esteve perdido lá no mundo. Ele falou, por um pouco eu te deixei. Mas logo o Senhor nos resgatou. Diga graças a Deus por isso. E Ele disse, você é meu. Então diga assim, eu sou de Deus. E você não pode resistir a Deus, amor. Porque tem gente que fala, não vou para a igreja, não quero saber disso. Vai ter um momento, amado, se você é filho, você vai ponto final. Nós não podemos resistir a Deus. Então o Espírito Santo, Ele não está tentando ganhar as pessoas. Porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. E o Espírito não tenta, amado. Quando tem um eleito e predestinado do Senhor, Ele chega e convence. Só isso. Não é por força, não é por poder. É porque o Espírito Santo convence. Então a pessoa não aceita Jesus. A pessoa crê, confessa e recebe. Então não é aceitar Jesus como muitos ministérios. Não tem nem essa palavra na Bíblia. A Bíblia diz o quê? Confessa. Quando você confessa e deixa os seus pecados, você passa a viver para Deus. Não tem nada de aceitar. Aceita Jesus hoje. Jesus não é um pedaço de bolo.
Jesus não é uma maçã. Você chega para alguém e fala, aceita Jesus. Jesus não é um mendigo, como eu disse aqui a semana passada, que fica batendo na porta, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, me aceita. Não, amado. Quem crê, confessa e recebe Jesus no seu coração como seu Salvador. É simples assim. Agora, quanta falta de entendimento, amados. A realidade é que muitas pessoas continuam morrendo neste mundo sem Cristo, morrendo no pecado, e irão passar a eternidade sem esperança, como eu disse aqui no outro culto, no inferno. Vão para o inferno. Por quê? Porque foram levados por uma porta larga. Mas a Bíblia diz o quê? Cristianismo é porta larga? Não, é porta estreita. E tem muita gente que diz Senhor, Senhor, e a Bíblia diz não entrará no reino dos céus. Não vai entrar. Não é porque a pessoa diz, está lá em casa, mas ela diz que crê em Jesus, Senhor, Senhor, não vai entrar no reino, mano. Mas, bispa, eu conheço uma pessoa que, olha, ela ficou anos e anos, ela servia a casa de Deus, fazia tudo legal para Deus, olha, era um amor de pessoa, mas ela foi para o mundo, e ela está no mundo e não voltou nunca mais, amado. Não entrará o reino de Deus. Mas, bispa, ela é muito boa, é boa aonde? Para quem, amado? O inferno está cheio de gente boa, gente com boas intenções. Nós temos que agradar a Deus. Amém. O Senhor dirá, não te conheço. Isso é soberania de Deus, irmão. E doa a quem doer. Ah, Bíblia, é aquela pessoa que eu gosto. Isso é soberania de Deus, amado. Porque uma pessoa que ela é salva, uma pessoa que é realmente de Jesus, ela está em constante desenvolvimento da sua salvação. Ela entende que não é que eu sou predestinado. Deus falou, Deus me predestinou, eu sou predestinado, não vou perder a salvação, então, eu vou curtir a minha vida, eu vou lá para fora, vou lá para o mundão, vou fazer tudo o que eu quiser fazer. Nunca foi salvo uma pessoa dessa, irmão, que tem esse tipo de pensamento, porque aqueles que são predestinados e que entenderam a soberania de Deus, nunca vai ter esse tipo de pensamento. Já que eu sou salvo mesmo, vou curtir minha vida. Não foi salvo. Então, amados, há pessoas que chegam a dizer que Deus está desapontado, que Jesus está insatisfeito. Pregadores dizem isso porque eles humanizaram Deus. Amados, Jesus não tem o mesmo sentimento que nós, humanos. Sabe quando a Bíblia fala que Jesus tem ciúme de nós? Não é esse ciúme humano. Não é. Esses ciúmes não é que o Senhor diz, você é propriedade exclusiva minha. E esse é o ciúmes que Deus diz que tem pelos filhos. Não é um ciúme, aquele ciúminho que... Não é isso, não é humano. Não tem nada a ver com o ciúme humano, amado. Então, o Deus das Escrituras é inspirador. O homem não pode resistir à vontade de Deus, amado. Então, não é a vontade do homem que é suprema. O homem não é onipotente. Porque se você achar isso, amado, você está negando toda a Bíblia Sagrada. Então, as pessoas hoje, por causa desses pregadores que não têm revelação, quando uma pessoa erra, ela diz, o culpado foi o diabo. Tudo é o diabo. Não é, porque a Bíblia diz que o que eu planto eu colho. Mas para essas pessoas, tudo é o diabo. E aí parece sim que Satanás está derrotando o Todo-Poderoso. E Deus é que é supremo, amado. Mas parece que, quando as pessoas dizem isso, parece que Deus é um Deus impotente, de mãos atadas, olhando para as pessoas dizendo, olha, poxa vida, eu estou aqui no trono, mas parece que é o diabo que está no comando. Mas o diabo não está no comando de nada. Quem está no comando de todas as coisas é Deus. E Ele rege essa nação com vara de ferro. Amado, a quem você tem? Por que você tem?
trabalho e fala, ai, vou conseguir o que você tem. Você acha que essa pessoa tem poder sobre a sua vida? Nenhuma. Contra a sua vida não vale encantamento. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então Deus é soberano, amado. Ele nos concede graça. Ele nos concede misericórdia, como lhe agrada. A sua vontade é infinita, é irresistível. Então, amado, não lute contra Deus. Lutar contra Deus, amado, é o que eu falo aqui, às vezes a gente querer fazer a nossa vontade e não a de Deus. Então, não lute, amado. Baixe as suas armas. Bispo, mas eu quero que seja desse jeito, amado. Você vai sofrer. Vai perder. E Deus não quer que você perca. Deus tem a vitória para você. Então obedeça a Deus, amado. Deixa Deus ser soberano na sua vida. Não lute contra os desígnios, contra o seu chamado. A soberania de Deus caracteriza quem é Deus. Efésios 2:1 diz. Vamos até o versículo 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos. Então lembra que eu falei do livre-arbítrio semana passada? Não tem como ter livre-arbítrio, porque se a gente estava morto, não tem como a gente levantar do caixão lá, eu quero Jesus. Não tem, amado. Então, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, todos nós andamos, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos de igual para igual com as pessoas do mundo, amados. Mas Deus, glórias a Deus pelo mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, amados. Então não é pelo jejum, não é pelo batismo, não é pelos sacrifícios, não é pelo pagar o preço. Pela graça somos salvos. Então diga, eu tenho a vida eterna. Amado, nós passamos da morte para a vida. Nós passamos das trevas para a luz. Da ira para a graça de Deus. Das garras de Satanás para os braços de Deus. Diga, glórias a Deus por isso. Aleluia. Alguém pode te tirar dessa posição, amado? Não. A Bíblia diz, das minhas mãos ninguém arrebata. Ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Romanos 3:10 diz, como está escrito, não há justo. Amado, então há justo ou não há justo? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Amado, nós pela nossa carne, diz a Bíblia o quê? Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Olha como é a carne do homem, amado, se nós não tivermos Deus. Versículo 15. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então veja o que é um homem, amado, que é uma pessoa sem Cristo. É uma carne podre. Por isso que a Bíblia diz que a carne para nada aproveita. Então não fomos nós que escolhemos a Deus, amado. João 15:16 diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então você foi escolhido por Deus, amado. Pedro, mas o que você fez para ser escolhida por Deus? Eu nada, e nem você. Porque nós estávamos mortos em pecados e delitos. Amém? Diz a palavra do Senhor em Romanos 9:14. Romanos 9:14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Porque olha, Deus disse nessa passagem aqui,
versículo 15 diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. E isso se chama soberania, amados. Versículo 16: assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, amado, a gente não pode ficar se doendo por pessoas que a gente nem sabe se é salvo ou se não é salvo. Versículo 17: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Lembra que Deus endureceu o coração do Faraó? Que era realmente para ele poder salvar o povo dele. Versículo 19: tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Ele é soberano e ele faz o que lhe apraz, o que lhe agrada. Ele é soberano e ponto. Romanos 9:20 diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Eu posso pegar esse copo e o copo vai falar comigo: quem que me fez desse jeito? Eu não queria esse formato, eu queria ser redondinho aqui embaixo também, eu queria ser quadrado aqui. Pode, amado, o objeto discutir com Deus? Claro que não. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro, em outra versão diz do mesmo ventre, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Como eu disse aqui, Abel, vaso de honra. Caim, vaso de desonra. Jacó, vaso de honra. Esaú, vaso de desonra. Versículo 22: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira? Mas você já pensou que Deus suportou? Ele suportou com longo ânimo os vasos de ira, preparados para a perdição. Aí tem uma finalidade, versículo 23: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Veja que Deus maravilhoso, amados. Glória a Deus. Então a nossa vida, ela não foi escrita no dia que nós entramos aqui na igreja. No dia que alguém entrou aqui, fez sua carteirinha, preencheu sua fichinha, foi recebido como membro, foi nesse dia que Deus olhou e falou assim: agora ele passou a ser salvo. Não, amado. A Bíblia diz que desde antes, de antemão, antes de haver terra, antes da fundação do mundo. Versículo 24 diz: os quais somos nós. Diga: sou eu. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Gentios somos nós, amados. Versículo 25: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo. Quem não era povo de Deus? Nós, amados, gentios. Nós não éramos povo, mas os judeus não receberam Jesus. Então Jesus nos salvou, nos adotou em amor. E a amada ao que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém. Então diga: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Nós somos gentios. Nós somos os gentios. Israel, os judeus, os hebreus, salvos por eleição, nós por predestinação, adotados em amor. Então, amados, achar que o plano original de Deus foi frustrado pelo pecado é destronar Deus. O plano original de Deus da salvação, ele se mantém e se manterá até o fim, amado. Você não vai perder a sua salvação em algum momento da sua vida. Você é salvo e ponto. É Deus quem determina quem será para a salvação. Então nós temos que entender isso, amado. Quem está no trono se chama Jesus Cristo. Amém? Mas, bispa, quando Adão e Eva pecaram, não pecaram
pessoas quando somem da igreja. Se somem da igreja, não tem contato com mais ninguém da igreja, porque elas estão em algum tipo de pecado. A pessoa, quando está em pecado, amada, ela quer se esconder. Ela não quer que ninguém saiba. Mas Deus sabe. Deus sabe, amado. A gente não tem como se esconder. Deus é soberano. Deus sabe da nossa vida. Então, amado, quando você acha que o homem mortal e finito tem capacidade de surpreender a Deus, você não compreendeu o que é soberania. Se a gente achar que uma pessoa entra por essa porta aqui e fala, Deus vai falar, nossa, olha, ele foi salvo agora, porque entrou lá. Não, mano, Deus sabe, Deus já te predestinou antes da fundação do mundo. Quando alguém diz assim, amado, já aconteceu muitas vezes aqui, a pessoa não se diz está fiel, mas alguma coisa azedou para ela, alguma coisa não foi legal para ela, ficou de bico com o pastor, ficou de bico, não gostei, a Márcia falou mal comigo, a Thalita virou um narizinho para mim, não gostei, eu não vou dizimar mais. E eu quero ver como a igreja vai ficar agora sem meu dízimo. Tem gente que faz isso. Você acha mesmo que Deus já não sabia do coração dessa pessoa quando ela falou, não vou dizimar mais? Quando ela falou, eu não vou mais servir a Deus, agora eu só vou ficar no banco, não faço mais nada. Você acha que Deus já não conhecia esse coração? Você acha que Deus falou, agora, o que vai ser a minha obra lá na terra, naquela cidade de Curitiba? O que vai ser? O fulano foi embora, o fulano não vai desamar mais. Você acha que, amada, a obra não é de homens, não, a obra é de Deus. Se alguém desafia Deus, amado, dessa forma, Deus manda outras pessoas fiéis, porque a obra de Cristo, Deus sempre vai suprir as necessidades da sua igreja, amado. Sempre. Agora, tem pessoas que saem da igreja, saem chutando os cascos aí e falam assim, quero só ver o que vai ser essa igreja sem mim. Em alguns meses essa igreja vai fechar as portas. Mas olha a soberba, olha a petulância que chega à vida de algumas pessoas, achando que porque ela saiu da igreja, agora não vai mais ter a obra de Cristo. Será, amado? Ninguém pode despojar Deus da sua onipotência. Deus é onipotente, amado. Ele tem o pleno poder. Porque Ele determinou tudo de antemão. E Ele é por você, amado, não importa quem seja contra. Ele é por você. Você tem a unção de Deus, amado, e essa unção permanece. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele não sai de nós. Essa é a unção que nós temos, amado. Então ninguém pode desafiar Deus. Ninguém pode, amado, ir contra Deus. Se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Não vou fazer, eu quero ver o que vai ser. Amado, vai ser o que Deus quer que seja. Negar a soberania de Deus é levar o homem ao ateísmo. Quando você não entende a soberania de Deus, você está retirando de Deus o controle soberano e supremo de tudo. Soberania nas Escrituras é irresistível e infinita. Então, Deus tem o seu direito de governar tudo. Tudo foi feito pela sua própria glória e para a sua glória. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, diz a Bíblia. Ele faz com quem quer, o que quer, onde quer, do modo que quer, amado. E graças a Deus, Ele fez isso na nossa vida. Diga, graças a Deus, amado. A soberania de Deus determinou e o homem não pode resistir. Se Ele falou, você é salvo e ponto. Se Ele falou, aquele é da perdição, não tem como vir para o lado de cá, amado. Nós vimos, no culto retrasado isso. João 6,66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos, olha o que eles fizeram, os discípulos, o abandonaram e já não andavam com Ele. Então perguntou Jesus aos 12, olha lá, eu vou fazer essa pergunta aqui. Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Quer retirar? Você quer se retirar? Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Amados, para onde nós iremos se não
Então, amados, olha, em todas as épocas nós vemos Paulo se queixando. Todos me abandonaram. Eu fui ao tribunal e ninguém esteve comigo. Olha, Paulo sofreu, né, amados? Alexandre Latueiro me fez muito mal. O que Paulo disse? Emineu e Fileto corroeram a fé das pessoas. Amados, se você pegar desde o início, né, do Jardim do Éden, você vê Deus mostrando a rebeldia, a soberba do homem, a indignação de Deus contra o homem. Porque, amados, viver a vida espiritual não é viver como você se agrada, é viver como agrada a Deus. Eu vou fazer o que eu quero, a minha vontade. Então você não foi convertido, se nós pensarmos dessa forma, amado. É a soberania de Deus que impacta a nossa vida, amado. Quando nós compreendemos essa soberania, essa supremacia de Deus, isso nos dá confiança, isso nos dá segurança, amado. E aí eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo vai dar certo. Então, quem tentar lutar contra nós, vai perder. Porque nós temos um Deus soberano. Nós servimos a um Deus soberano. E este Deus soberano é por nós. Gênesis 12:3 diz que o Senhor diz o quê? Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, amada, a nossa confiança em Deus tem que ser inabalável. Você não pode titubear, amado, no que você crê. Não pode achar que um dia Deus, aconteceu isso porque Deus permitiu, foi Deus que colocou para eu. Amado, Deus não coloca nada. O que Deus tem para você é bom, é agradável, é perfeito. Estamos caminhando para o final, amados. Isaías 51:12. Olha o que diz, nós vamos ler vários versículos aqui. O Senhor dizendo, eu sou aquele que vos consola. Diga, eu recebo essa palavra. Quem, pois, és tu para que temas ao homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de época? Não tema, amado. Olha para quem está do seu lado assim, não tema. Versículo 13. Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou? Tem muita gente que se esqueceu de Deus. A pessoa só lembra de Deus quando na necessidade, na doença, no desespero. Mas a Bíblia diz, quem és tu que esqueces do Senhor que te criou? Que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir. Onde está o furor do tirano? Versículo 14. O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá. Lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Amado, esse é o Deus poderoso e soberano, amados. Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e te formou a Israel, não temas, amado, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Senhor diz, Milton, você é meu. Sandra, você é minha. Márcia, você é minha. Thalita, o Senhor diz, tu és meu. Silvana, você é de Deus. Lucélia, Ele te chama pelo teu nome. Então diga, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E aí o Senhor diz no versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não tiveram nem um fio de cabelo chamuscado? Esse é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, amados. Será eternamente. Versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sabá por ti. Quem está falando para você, amado, é Jesus Cristo. Diga assim, Jesus está falando comigo. Diga, é para mim essa palavra, eu recebo essa palavra, amado. Então, submeta-se à soberania de Deus, amado. Ele sabe o que é melhor para você. Adore-o todos os dias. Reverencie-o todos os dias. Se humilhe diante do Senhor, amado. Ele é digno de toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor. Ele é o Messias.
vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Quem é gentio? Diga amém. Amém. Somos gentios. Então, espere o melhor de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz: espere o melhor de Deus. Espere, amado. Se talvez você estivesse se sentindo como uma cana quebrada, passando por turbulências, por lutas, acredite, amado, Deus não vai te esmagar. Pelo contrário. Se você já está sem energia, Deus não te apagará. Pelo contrário. Ontem nós vimos que as mulheres são lâmpadas, não é? Nós somos lâmpadas. O Senhor te erguerá e Ele te tirará do pó, te tirará do monturo. Sabe o que é um monturo? É uma montanha de lixo. É uma montanha de coisas que não servem para nada. É um monturo. E Ele vai te tirar de um lugar que não está servindo para nada, mano. Ele vai te tirar de lá. E Ele te fará vencedor em todas as coisas. Só Ele é digno de honra, de louvor e de glória. Ou Deus é soberano na nossa vida, amado, ou Ele não é nada. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor nosso Deus, o todo